Nick para iniciar esse vlog, que vai ser um vlog da ficção científica. E tem alguns dias, tem uns 2 dias que eu comecei esse livro, Eu, Robô, do Asimov, né, gente? Do Asimov, que tá sendo o meu novo autor favorito do momento. Já é o 4º livro que eu tô lendo dele esse ano, e nós estamos no começo de fevereiro. Esse livro, gente, é um livro que me lembra a ideia de Evelyn Hugo. Eu nunca li totalmente Evelyn Hugo, mas já comecei a ler Evelyn Hugo há um tempo atrás, então eu sei mais ou menos como é contada a história. E Eu, Robô é contado de uma forma bem parecida. É um jornalista entrevistando a Susan Calvin, que é um dos maiores nomes da US Robots, que é a empresa que fabrica os robôs no universo do Asimov. E ela é uma psicóloga de robôs, se eu não me engano. Né? Ela é uma das maiores de todas, ela já está idosa nesse livro e ela está se aposentando. Então esse jornalista vai fazer uma entrevista com ela para contar como que foi a trajetória dela na US Robots, contar as histórias que aconteceram no período em que ela trabalhou lá. E aí é um livro de contos, só que tem essas introduções, porque é como se a Susan estivesse contando a história dos robôs pra gente. Esses contos de robô fossem coisas que ela está contando na entrevista. Então, tem os interlúdios, né? Tem essas partes em que é ela falando, né, com o jornalista, e aí corta a cena e aí começa o conto específico que ela vai contar, né? São 9 contos nesse livro. Esse livro é curto, tem uns 300 páginas. São 9 contos e eu tô no conto 5 já, gente. Ele é o livro de contos mais viciante que eu li na minha vida, porque ele instiga você a continuar para o próximo, porque tem as partes da Susan dando a entrevista e ela vai fazer uma introdução sobre esse tema, né, falar um pouco sobre isso, e aí ela vai começar a contar a história, que no caso é o conto. E essas conversas da Susan com o jornalista te faz querer ler o próximo conto. Simplesmente você fica, e agora? Gente, como que eu vou pular, sabe? Como que eu não vou ler esse conto agora? Tipo, nessa parte que eu tô, do conto 4 pro conto 5, ela tá na entrevista falando com ele, aí ele pergunta sobre se ela teve problemas com robôs na época dela, né? Aí ela fala, nem sempre fui tão esperta, né? Tive problemas, ela não queria contar, mas agora já não faz diferença, já vou me aposentar mesmo. Então ela vai contar. Aí ela fala assim, isso não pode me prejudicar agora, no caso, contar essa história, né? Nem mesmo a recordação pode me prejudicar. Eu já fui tolo um dia, meu jovem, você acredita? E aí ele, não. Aí ela, eu fui. Mas Herbie era um robô que lia mentes. Ele, o quê? A ela, sim, o único do gênero. Não houve outro antes nem depois. Um erro. Em algum lugar, 3 pontinhos. Aí é pra você pular pro próximo conto, que é O Mentiroso. Como que eu não vou querer saber sobre o único robô que existiu que lia mentes? Simples assim, gente. Como que eu vou não ler o próximo conto? É o livro de conto mais instigante, gente, porque eles não são só contos isolados. A Susan Calvin liga os contos, entendeu? Então, assim, você fica curioso pelo que ela diz antes do conto. Então, assim, é muito interessante e eu tô amando esse livro. Eu tenho 40%, faltam 2 horas e 50 para acabar o livro, né? De acordo com o meu ritmo, né? Eu tô indo pro conto 5 e só são 9. Então, assim, não falta muito para acabar esse livro, não. E eu estou amando totalmente Eu, Robô. E também comecei esse livro porque, gente, eu estou a louca da ficção científica. Por isso que esse vlog vai ser de ficção científica. Philip K. Dick, Blade Runner, né? No caso é Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, que é o nome original desse livro, né? Mas devido à adaptação, eles começaram a chamar esse livro como Blade Runner, né? Porque tem a adaptação, que é o Blade Runner, o nome da adaptação, que é com Harrison Ford, né? O antigo. E tem um novo que é Blade Runner 2049, que saiu recentemente, e o Harrison Ford também aparece, né, já mais velho. E o protagonista, se eu não me engano, é Ryan Gosling. E todo mundo fala muito bem dessa adaptação nova, né, que é como se fosse uma continuação, pelo que eu entendi. E o Blade Runner antigo também é um grande filme da ficção científica aí, que todo mundo ama. E, gente, eu estou no capítulo 5. E sabe aquele livro que você não sabe, não tá entendendo nada, mas você não consegue parar de ler? É muito interessante e muito curioso, tipo, tá, e aí? Eu quero saber mais desse mundo. É isso que eu tô sentindo lendo Blade Runner, né?
Todo mundo fala, sabe, que Philip K. Dick é ali, tipo, uma viagem total. O livro de Philip K. Dick é viagem, entendeu, gente? Você não procure ser tudo certo e explicadinho, pelo que eu sei, porque eu nunca li Philip K. Dick a primeira vez. Mas já faz tempo, mas muito tempo que eu quero ler Philip K. Dick. E eu já tinha pegado esse livro para ler várias vezes e eu não lia. E ele tá no Kindle Unlimited. Se você tiver interesse de ler Philip K. Dick, tem alguns livros dele no Kindle Unlimited, como tem alguns do Asimov também. A Aleph costuma disponibilizar alguns livros da editora no Kindle Unlimited, os primeiros volumes de série. E tem alguns livros do catálogo da editora, da Aleph, que entram no Kindle Unlimited e dá pra você ler tranquilamente. Sem falar que uma coisa legal da Aleph é que os e-books costumam estar baratos para você comprar, se você quiser adquirir. Os livros do Philip K. Dick estavam na promoção agora recentemente, os e-books. E os e-books ficam ali em torno de 10, 15 reais, vários livros da Aleph, assim. Então, assim, você consegue adquirir os e-books se você quiser. Mas, gente, Android são as ovelhas elétricas. Eu falava, gente, o que isso significa, esse nome louco desse livro? E, gente, existem ovelhas elétricas. Logo no primeiro capítulo, tu sabe que tem as ovelhas elétricas, entendeu? E aí, tipo, e faz muito sentido. Gente, é uma viagem, entendeu? Mas é interessante, porque, tipo assim, esse protagonista aqui, que é o Rick, ele é um mercenário, ele é um caçador de recompensas, né? E aí ele procura os Ends. Os Ends são, tipo, pelo que eu entendi, são androides, né? As pessoas já não vivem mais na Terra, né? As pessoas se mudaram para o espaço, né? Para Marte, algo do tipo, né? Pelo que eu entendi até agora, as pessoas podem morar nos outros planetas e o Rick ainda tá na Terra, ele não foi embora com a galera, que a maior parte das pessoas foram para Marte, morar em outro lugar, em outro planeta, as pessoas. E o Rick ficou na Terra, né? E ele como eu falei, caçador de recompensa, ele tem uma esposa, e aqui os sentimentos são controlados por uma máquina. Tipo, eu quero sentir raiva hoje, aí eles vão lá, ajustam pro código tal para sentir raiva, ou ajustam o código tal para sentir triste, depressivo. Sério, eles ajustam, os sentimentos são controlados, são opcionais. Você sentir tal coisa ou não, entendeu? Existe um aparelho que você bota e bota, hoje a minha programação é ficar triste, hoje a minha programação, tudo controlado. E a sensação muito que esse livro me traz é quando eu li 1984 e Fahrenheit 451, sabe? A parte distópica, né, que é tipo você ser controlado, entre outras coisas. Aqui os animais são extremamente importantes, porque tipo assim, os animais reais, vivos, são raros e são caríssimos, e as pessoas valorizam muito, muito, muito os animais nessa história. Tipo assim, você maltratar um animal ou um animal morrer por sua culpa é tipo assim, uma coisa gravíssima nesse universo, pelo que eu entendi. E quando você não tem a possibilidade de ter um animal real, vivo, né, porque eles são muito caros, existem os elétricos. E o Rick tem uma ovelha elétrica, entendeu? É essa vibe, entendeu? E o sonho dele é ter um bicho real, porque ele tinha, no passado ele diz que tinha algo assim, né? Antigamente era possível, porque teve, tipo, uma guerra e isso desolou o mundo de uma forma que existe uma poeira terrível e os animais foram morrendo e tudo mais. Pessoas morreram também por causa das consequências dessa guerra. É como se tivesse sido aquela questão lá da bomba atômica, né? Que a radiação que ficou lá, né? As pessoas adoeceram, o lugar fica desolado e tudo mais depois disso. É mais ou menos isso aí, esse mundo aí que o Rick tá vivendo. E aí, algumas pessoas sobreviveram, são resistentes, e as pessoas estão vivendo a sua vida ali já normalmente, mas as coisas, né? Os recursos e a vida, né, dos animais foram prejudicadas e são raríssimos, né? Criaturas vivas. Então, assim, tipo, como eu falei, um sacrilégio você matar um animal ou você deixar um animal morrer por falta de cuidados aqui, entendeu? E o Rick tem o sonho de ter um animal, ele quer um animal vivo, entendeu? E aí ele fica olhando o catálogo, porque existe um catálogo de coisas que você pode comprar nesse universo. Então, assim, o catálogo para os animais é, tipo, caríssimo, né? Tipo assim, e é raro e tudo mais. E, tipo, às vezes as pessoas ricas compram logo, então as pessoas que são mais pobres, né? Não tem nem chega a elas o acesso a poder comprar se quiser, né? E, como eu falei, o Rick tem a ovelha elétrica e ele fala que os bichos elétricos dão o mesmo trabalho do que um bicho real. E tem que levar no mecânico, essas coisas, gente. É muito interessante o universo dessa história.
E aí o Rick tá procurando aí esses Ends, né? Eu tô assim, encantada com o universo, mas assim, muito bizarro, entendeu? Você tem que, sabe, saber que você tá entrando numa história fora da casinha, entendeu? Pra ler o Philip K. Dick. E é muito legal, gente. É muito legal, interessante e curioso, porque eu quero saber mais sobre como é esse mundo. Tem várias coisas diferentes do nosso mundo real. E eu não lembro qual é o ano que se passa, mas é um ano que a gente já teve, acho que é 2021. A vida nem existe nada disso, mas pro Felipe K. Dick o futuro de 2020 e pouco já era assim, entendeu? É tipo isso. Gente, muito legal. E ele é um livro curto também, 300 páginas, e eu tô faltando, tô nos 17%. Faltam 4 horas e meia para acabar o livro, né? De acordo com isso aqui, mas é porque ele vai até a 200 e pouco a história, mas depois você tem uns extras, né? Conteúdo extra mesmo, sobre entrevista com o Philip K. Dick, essas coisas todas, né? Philip K. Dick é um dos grandes nomes da ficção científica, considerado um clássico também. Ele é um pouco mais recente, mas ele é considerado também um dos clássicos da ficção científica, um dos grandes nomes. As histórias dele são muito diferentonas, assim. E eu tô curtindo a beça. Philip K. Dick é um dos autores que mais foi adaptado para o cinema. Tipo, Blade Runner é desse livro Android Sonham com Ovelhas Elétricas. Tem Minority Report, Agente do Destino, Vingador do Futuro e vários outros aí. O Vidente, que é com o Nicolas Cage, é do Philip K. Dick, entendeu? Tem aquela série O Homem do Castelo Alto, é do Philip K. Dick, né? Que é contando como se a Alemanha tivesse vencido, né? Como seria o mundo, supostamente, de acordo com o Philip K. Dick, seria se a Alemanha tivesse vencido a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Como estaríamos hoje, no caso. Então, assim, tem isso, tem essa série. Tem Sonhos Elétricos, eu acho que foi na Prime também que saiu uma série de um livro, dos livros dele, acho que é de contos, esse acho que são episódios aleatórios, algo assim. Também é do Philip K. Dick. Gente, Philip K. Dick tem muita coisa adaptada, gente, muita. Se você procurar a lista, procura aí no Google. Filmes Philip K. Dick. Gente, a lista é enorme de adaptações que tiveram de livros desse cara. E de filmes bons, entendeu? Filmes bons. Que você não faz ideia que era um livro do Philip K. Dick, sério mesmo. E eu tô gostando muito, gente. Minority Report, eu quero muito ler esse conto, porque é conto. Quero muito ler, gente, porque é um dos filmes que eu mais gosto, assim, futurista, entendeu? É muito bom, muito bom. E eu tô muito na vibe de ficção científica, eu já falei pra vocês, né? Então, assim, eu tô com os livros do Philip K. Dick para ler, e eu tô muito animada. Eu peguei outros livros de ficção científica também. Eu peguei Carl Sagan, Contato, porque eu sempre vejo falar desse, não faço ideia do que seja, mas todo mundo fala desse daí, desse livro. Já vi muitas pessoas falando de Contato. E também peguei Problema dos Três Corpos, né, que vai ter adaptação, vai sair agora acho que em março na Netflix, a série de Problema dos Três Corpos. Eu quero tentar ler, até a série sair, eu quero tentar ler pelo menos o primeiro livro, porque já faz tempo que eu quero ler, porque todo mundo falava dessa série, dessa trilogia, né, de ficção científica, fala que ela é um pouco complexa, mas o trailer tá muito interessante, aí eu quis ler, então provavelmente vou ler. Quero tentar ler pelo menos até antes de sair a série pra poder assistir. E é isso, gente, tô com algumas ficções científicas aí pra ler. Não sei se tudo vai ser nesse vlog, mas assim, do Philip K. Dick, né, o Blade Runner, Eu, Robô e provavelmente mais algum, eu vou ler aí nesse vlog. Aí vocês vão saber aí minhas opiniões sobre esses livros. É isso, gente, depois eu volto pra conversar mais com vocês sobre o que tá rolando, o que eu tô achando, mas assim, você já tem mais ou menos uma ideia do que eu tô achando dos livros, mas assim, Eu, Robô tá sensacional, gente. Asimov, ó, autor favorito. É isso aí. Agora vamos para Philip K. Dick para ver o que eu vou achar, né? Primeira vez lendo ele. É isso. Até depois.
porque eu finalizei Blade Runner, gente. Finalizei Blade Runner, gente. Finalizei hoje à tarde. Agora, na verdade, mais agora pra noite, era umas 7 horas mais ou menos, eu finalizei Blade Runner. E, gente, no mesmo dia que eu comecei esse vlog, tá? Foi o dia que eu finalizei Blade Runner. É uma leitura bem rápida, ele tem 300 páginas e ainda tem partes que é conteúdo extra, né? São 200 e poucas páginas a história em si. E finalmente eu comecei a entender o que estava rolando, né? Eu não quis ficar parando muito pra esse vlog não ficar grande, né? Fazendo pausa, assim, em parte do livro. Eu tinha comentado com vocês sobre as ovelhas, né? Ovelhas elétricas e coisa e tal. E, gente, esse título faz muito sentido, tá? Porque é como se fosse um questionamento. Todo o livro é baseado no conflito do Rick Deckard. É o conflito dele entre o que é humanidade, o que significa ser humano, entendeu? Porque nesse período existem os robôs, né? Que são os Nexus 6. Foi criado essa nova... Os robôs mais evoluídos da época, era esse Nexus 6. Esses robôs são extremamente iguais a humanos em diversos sentidos. Eles parecem totalmente, eles conseguem se passar por humanos tranquilamente. E nessa história, como eu falei para vocês antes, os outros planetas foram colonizados, né, foram habitados porque a Terra teve uma guerra nuclear, então perdeu os recursos naturais da Terra e os animais e tudo mais, como eu tinha comentado com vocês. E aí o que aconteceu? Os humanos que ficaram na Terra, os humanos que sobreviveram, muitos se mudaram, né, viajaram para o espaço para morar nos outros planetas. E tendo em vista os recursos que teriam nos outros planetas, mas não eram recursos fáceis de se adquirir, foram criados robôs para fazer esse trabalho pesado para os humanos nos outros planetas. Eles são escravizados, os robôs, como os escravos mesmo, né? Como aconteceu na história da nossa humanidade sobre escravidão. Então, acontece isso com os robôs. Só que muitos robôs, eles estão tão humanizados, os robôs tão realistas, né? Que eles se revoltam com a causa deles, entendeu? E muitos deles conseguem fugir, né? Eles matam os seus donos e fogem. E aí eles conseguem entrar clandestinamente na Terra e se passarem por humanos na Terra. E essas pessoas, esses robôs que vêm se passar por humanos, é proibido. Então, a polícia tem que caçar eles e a polícia contrata os mercenários, né? Que são os Blade Runner, né? De acordo com o filme, né? Que esse nome, né? Blade Runner, foi um nome criado para o filme, para a função que o Harrison Ford faz, né? Que é o Rick faz. Que ele é um caçador de recompensas, né? E caça androides, esses androides fugitivos. No filme eles quiseram botar um nome mais legal e coisa e tal, então o diretor conseguiu pegar o direito desse nome, que eu acho que era de alguma outra coisa esse nome, de outra história, não sei. E ele conseguiu inserir na história como a função que o Rick tem, que é ser um Blade Runner. E aí ficou o título do filme. Enfim. Aí o Rick é essa pessoa, né, que é esse caçador de recompensas, e ele caça os androides. Para se identificar esse androide, existe uma máquina que faz um teste sobre empatia, sabe? Empatia. Porque os androides não conseguem sentir empatia, né? Pelas pessoas, pelas criaturas vivas e tudo mais. Tecnicamente não eram para eles sentirem empatia. E é isso que diferencia o humano do androide. Porque todas as outras funções o androide tem. A única questão é que eles vão viver pouco, eles vivem poucos anos, eles têm poucos anos de vida útil. Eles são tão parecidos com os humanos em questão de pele e feições mesmo, só que eles não conseguem renovar as células. Então as células deles vão morrendo e eles vão decaindo até eles pararem de funcionar, né? Então eles têm poucos anos de vida. E o Rick, ele caça esses androides. Eles fazem os testes e descobrem onde o androide está e mata. Então ele está perseguindo uns androides que fugiram, que acho que são 6 androides, que fugiram, né? E foram parar na Terra, então ele tem que encontrar esses androides. Eles são androides Nexus 6, são os melhores androides que tem, mais evoluídos, mais fortes, mais inteligentes que tem. Então, tipo assim, é muito difícil ele sobreviver, né? Tendo em vista que ele vai ter que enfrentar 6 deles. Ele tem que conseguir enfrentar os 6. Né? Ele eliminar, né? No caso, eles falam, tipo, desativar, né? Aposentar os robôs. No caso, é enfrentar os robôs, né? Matar eles. Mas eles falam como se fosse aposentar os robôs.
E no meio desse caminho ele acaba conhecendo uma outra robô, que é a Rachel, e eles começam a se envolver, e ele se envolve emocionalmente com a Rachel, né? E ele começa a gostar da Rachel. Só que o Rick, ele é casado, né? Ele tem uma esposa e tudo mais, e eu já tinha, acho que eu comentei isso com vocês no outro take e tudo mais. Então, assim, ele começa a se envolver emocionalmente com a Rachel e isso começa a afetar o discernimento dele na função que ele tem, né, de eliminar esses Nexus 6, porque a Rachel é um Nexus 6, né? Então ele começa a se questionar, sabe, o que é ser humano, se tipo, sabe, ele começa a conhecer a Rachel e ele começa a se questionar isso, né? E o que é ser humano? E a gente vai vendo todo ao redor disso essa questão do conflito dele e da humanidade, né? E também tem umas frases muito interessantes, umas frases assim, muito pra você marcar, assim, é muito reflexivo esse livro, se você pensar além do que só é a história e você se aprofundar nas entrelinhas da história, cara, é assim, muito maior do que só uma história de robô, sabe? Se você entrar bem fundo nas entrelinhas da história. Essa frase, acho que é a frase principal desse livro, que você será requisitado a fazer coisas erradas, não importa para onde vá, disse o velho. É a condição básica da vida, ser obrigado a violar a própria identidade. Em algum momento, toda criatura vivente deve fazer isso. É a sombra derradeira, o defeito da criação, é a maldição em curso, a maldição que alimenta toda a vida em todo lugar do universo. Porque o Rick começa a se questionar se o que ele faz é certo, sabe? Eliminando os robôs. Porque eles são escravizados, eles têm sentimentos, eles sentem, esses robôs são tão humanizados que eles sentem, eles têm sentimentos, eles têm emoções, né? Então ele começa a se questionar sobre o que é ser humano e ele começa a se questionar se o que ele não faz não tá errado, né? Se o que ele tá fazendo é errado, eliminando esses robôs. E tem uma frase que eu gostei bastante também, que é essa aqui. Você tem que estar com outras pessoas para que possa se considerar vivo. Gente, tem umas coisas assim muito, muito reflexiva. Depois que encerra o arco dos robôs, né, a resolução do Rick com o caso dos Nexus 6, ele começa a entrar num monólogo sobre o que as escolhas que ele fez. Isso pesa pra ele, sabe? Ele começa a se questionar ao ponto de pesar as escolhas que ele faz, né? Tipo, o quanto aquilo trouxe um peso pra ele. Ele fica refletindo. Ele vai pra um lugar lá do Oregon, lá desértico, e que é super radioativo, por sinal, lá não tem mais nada. Então, assim, ele vai andando nesse lugar e vai tendo um monólogo ali dele, refletindo sobre as coisas, sobre as escolhas que ele fez, se o que ele fez é certo, sobre as escolhas que ele fez no meio do caminho, sobre as escolhas que ele fez com questão a Rachel e entre outras coisas. Então, assim, ele vai se questionando demais, sabe? Ele se questiona muito sobre o que tá certo nesse mundo. Gente, é muito interessante, sinceramente. Psicologicamente interessante, se você gosta de ver traços psicológicos de personagens, assim. E também sobre a questão dos robôs mesmo, é muito rico, assim, a criação do universo ali. Ele é um livro único e curto, então, assim, cara, daria pra explorar muitas coisas nessa história, com certeza, né? Eu assisti o filme, né? Terminei o filme da pouco. O filme, ele tem umas mudanças, assim, significativas em alguns acontecimentos, principalmente na questão dos animais, porque isso fica muito em segundo plano no filme. O filme foca realmente na questão dos Nexus 6 e a relação dos robôs com a humanidade e com essa questão de eles estarem sendo caçados e terem sido explorados e coisa e tal. Foca muito nisso. Muda algumas questões ali, tipo, o Rick não é casado nesse filme e tal, então eles exploram um pouco mais a relação dele com a Rachel, que realmente é a parte mais importante em questão de relacionamento que o Rick tem no livro, porque com a esposa dele ela fica muito secundária. E ela é uma pessoa extremamente apática, ela é realmente totalmente controlada, ela vive na TV, vive controlando as emoções dela através do aparelho, então assim, ela nunca tá lá, entendeu? Mentalmente ali, é muito difícil ela estar presente, é muito mais ela sendo assim apática, né? E isso é uma crítica, obviamente, é uma coisa interessante na questão do livro, mas no filme talvez isso também não fosse muito interessante para ver na tela, então eles retiraram a esposa do Rick do filme. Uma escolha eu acho que é acertada, mas teve algumas mudanças ali em questão dos personagens ali, do enredo que mudou.
em relação ao livro, mas como filme, ele é um filme muito bom. Como adaptação, eu achei uma adaptação boa, apesar das mudanças, assim. Mas ele deixa um gancho no final do filme. E aí eu fiquei me perguntando, esse filme é de 87, se eu não me engano. E cara, o Blade Runner 2049 só saiu em 2017. Tipo assim, olha quantos anos demorou pra talvez, possivelmente, a gente saber o que acontece ali com aquela treta ali que acaba no final do filme. Não vou falar porque se você não viu pode ser spoiler se você tiver interesse. Mas então, eu fiquei falando assim, gente, e quem assiste o filme? Ficou com essa pergunta. Ficou 30 anos esperando a resposta? Sabe, do que rolou depois? Fico me perguntando aí, entendeu? Eu não lembro se eu tinha assistido esse filme, eu acho que não, pelo menos eu não lembrava de nada. Então, assim, eu não sei se eu assisti, talvez tenha assistido mais nova, mas nunca foi tão importante para que eu lembrasse. Eu falei, como o filme é muito legal, é um filme de ação, né, com ação, a questão da tecnologia e dos cenários é muito legal para você assistir os cenários, porque às vezes algumas coisas são difíceis de você identificar nas descrições, porque tem muitas coisas muito diferentes, né, que o Philip K. Dick coloca nas histórias. Mas aqui tirou algumas coisas, alguns elementos que eu gostaria de ter visto na adaptação para poder ter mais uma visão, sabe? Tipo, eu parei dessa questão das emoções, que isso não fica mencionado, assim. A questão dos animais, porque isso não foi mencionado no filme, assim, diretamente. Então, assim, cara, quem não leu o livro não vai saber, porque isso é uma parte essencial do livro, é a parte dos animais, porque é o quanto eles valorizam a vida real, assim, a vida biológica, né? O quanto é valorizado nessa época. É praticamente sagrado os animais nessa história do livro, porque são tão raros, né? Eles falam também de bebês, tipo, vidas humanas, entendeu? Tipo, extremamente proibido, assim, gravíssimo, acho que pena de morte e tudo, uma pessoa abortar um filho, né? Então, assim, né, na história do livro, né? E isso não fica mencionado no filme. O filme eles focam mesmo naquela parte da ação, na parte dele indo atrás dos Nexus 6 e tal. E esses questionamentos, esses temas que são tão legais e interessantes para o livro, né, que tem no livro, no filme não foi abordado, né? Mas o filme, como eu falei, como adaptação para filme, foi um filme legal de assistir, fica um filme bom para assistir. Mas em questão de ter mais coisas do livro, eu gostaria que tivesse, sabe? Queria que tivesse mais coisas. Eu acho que tem uns questionamentos muito, muito interessantes nesse livro. Assim, e atuais, gente. Esse livro é muito, 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 muito atual. Realmente, ele é dos anos 60, mas é muito atual pra gente hoje. Acho que mais ainda pra gente hoje, o quanto esse livro é atual. Então, assim, é muito bom, gente. Recomendo. E foi 5 estrelas, gente. 5 estrelas pra Blade Runner. E eu fico pensando assim, cara, eu quero ter o físico de Blade Runner, gente. Se vocês quiserem me presentear, meu aniversário tá chegando. Quiserem me presentear me dando Blade Runner, me dando algum livro de ficção científica, minha lista tá cheia de Asimov. E tem outros do Philip K. Dick na minha lista. Se quiserem me dar de presente, estou aceitando, gente. Porque, gente, eu preciso ter esse livro pra mim. Porque esse é um livro que é o tipo de livro que eu sei, se eu reler, ele vai crescer mais pra mim. Porque eu vou pegar mais entrelinhas nele na releitura. Tenho quase certeza que dá pra pegar muito mais coisas na releitura do que na primeira. Porque na primeira leitura a gente está se habituando, por exemplo, ali, os primeiros 30%, ele é um livro difícil de você pegar o ritmo dele até uns 30%. Porque você está se acostumando, no meu caso, estava me acostumando com a escrita, com as viagens loucas do Philip K. Dick. E depois dos 30% eu já estava assim, totalmente habituada, e aí a história avança e você lê muito rápido. Mas os primeiros 30% você fica ali, tá, o que tá rolando? Tá, o que isso significa? E tudo mais. Mas depois a história anda bem assim, e você voa assim, principalmente nas partes que é mais pra ação, assim, do Rick atrás do Nexus 6. Então, assim, gente, é muito legal de ler. É um livro muito bom, um livro muito reflexivo, um livro que traz uns questionamentos muito atuais. Ele tem umas questões, assim, muito interessantes de você ler. E eu gostei muito. Gostei muito. Eu tinha um pé atrás, sinceramente, de ler Philip K. Dick, não entender nada, ou ficar boiando, ou de achar uma viagem muito louca que não fosse fácil de eu absorver. Mas deu certo, pelo menos com esse. Quero ler os outros livros dele, eu quero ler o Realidades Adaptadas, que é o de contos, que porque tem conto Vingador do Futuro,
ele tem o conto Minority Report, tem o conto Agente do Destino, que são tudo esse livro Realidades Adaptadas, é um livro com todos os contos que foram adaptados para o cinema do Philip K. Dick. Então todos eles têm adaptação. Então assim, eu quero ler esse daí, provavelmente pode ser que seja o próximo, né? Eu acho que é o que eu mais tenho interesse no momento pegar para ler, esse de contos. Mas eu tenho vontade de ler os outros agora. Tenho vontade de ler o Bic, tenho vontade de ler Sonhos Elétricos, O Homem Duplo, tem um que é Flua Minhas Lágrimas, Juízo Policial, algo assim, que eu vi, gente, eu vi uma resenha desse livro, que eu fiquei assim, gente, esse livro deve ser sensacional. É isso, e já tá aqui pra me ler, gente, eu vou ler no Philip K. Dick. Mais pra frente tem mais livros do Philip K. Dick aí de leitura, pra vocês saberem o que eu achei. Mas enfim, recomendo muito Blade Runner, gente, muito. Eu acho que ele não vai ser um livro que vai agradar a todos, né? Você tem que ser aquele tipo de pessoa que gosta de ver as entrelinhas. Se você é uma pessoa que gosta mais da história ali, o que a história tá dizendo é o que é, de repente esses livros do Philip K. Dick não vai ser pra você. Porque tem umas partes de monólogo, no final, gente, tem um monólogo, assim, uma parte bem grande de monólogo do Rick, né, de questionamentos, e ele vai divagando, assim, bem loucamente. Então, assim, talvez não seja pra você, se você não curte esses livros mais reflexivos e livros de você ver as entrelinhas, né, da história. Se você gosta de uma coisa mais direta, talvez Philip K. Dick não seja pra você. Mas a história em si é muito interessante. Você pode ler de forma rasa, né, sem tentar entender as entrelinhas. As entrelinhas é o que tem de mais sensacional nesse livro. Mas enfim, recomendo muito, gente. Amei. Amei o filme também. Já estou louca pra ler, pra ver o próximo filme, que é 2049, né? Blade Runner 2049. Por quê, gente? Porque agora eu preciso saber como que o filme concluiu a treta. E depois, o que aconteceu? Vou ter que assistir o próximo filme, que é 30 anos depois, né? Espero que me dê explicações, porque eu preciso de explicações. É isso. Então, gente, foi isso. Hoje provavelmente, hoje talvez eu leia mais alguns contos de O Robô e pretendo finalizar ele amanhã. E aí a gente conversa mais sobre O Robô e vamos escolher o próximo livro desse vlog de lendo ficções científicas clássicas. Tenho uma ideia qual é o próximo, né? Vamos ver qual que eu vou escolher. Aqui só pra falar pra vocês que eu finalizei Eu, Robô, né, que eu tava lendo, mostrei pra vocês logo no início desse vlog que eu já tava lendo, né, fazendo essa leitura desses contos, e eu amei Eu, Robô. Eu dei 5 estrelas pra Eu, Robô. Eu acho que todo aquele sistema em que os contos se interligam por conta da Susan Calvin contando a história foi sensacional. E, gente, os melhores contos são do Powell e do Donovan, que são uma dupla. Resolveu umas tretas de robôs nos contos. Eles são maravilhosos e divertidos, e todos os contos deles são muito legais. E a interação deles é maravilhosa. São as melhores partes, são os meus contos favoritos. Eles aparecem em 4 contos. 3 contos deles sozinho e a Susan contando histórias deles. E um conto em que eles estão junto com a Susan, né, mais pro final, e é muito, muito bom. Gente, eu gostei muito da temática desse livro. A gente vê nesse livro toda a cronologia da criação dos robôs, tipo, do início até a gente chegar ao ponto em que isso já está sendo deixado de lado. Tipo, isso já não é mais tão tecnológico, tão atual, o uso de robôs. E os robôs, né, a história de O Robô se passa antes da fundação, né? Então a gente vê que parte disso possibilitou que os humanos vivessem em outros planetas, como é o que acontece em Fundação. Então a história de Eu, Robô, né, os contos de Eu, Robô e o universo dos robôs é anterior à Fundação. A Fundação é muitos anos ainda no futuro, né? Tanto que os outros planetas são colonizados, né? E da Via Láctea, né? Então, assim, é muito interessante ver que a gente tem uma frase aqui que eu até marquei, que eles falam assim: e aí a US Robots dominará a viagem interestelar e a humanidade terá a oportunidade de criar um império galáctico. Tem essa frase no livro, porque devido aos avanços tecnológicos que foram se fazendo, principalmente aqui a gente vê na questão dos robôs, né? A gente vê o avanço tecnológico de como é o primeiro robô do primeiro conto até
o último robô, né? Então, assim, a gente vê a evolução e o declínio dessa tecnologia, mas que parte dessa tecnologia também possibilitou que as viagens interestelares fossem possíveis e eles pudessem viver em outros planetas, né? A humanidade. Então, é muito, gente, muito interessante mesmo. São contos rápidos, são contos divertidos, interessantes, com temáticas legais e também questionamentos, porque aqui os robôs, a gente vai ver a evolução deles ao ponto que eles começam a ser muito perspicazes, sabe? E é até engraçado ver a interação dos robôs com os cientistas. Então, assim, é muito, 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 muito bom. Eu amei esse livro, foi 5 estrelas. Recomendo muito pra você. E é um ótimo início pro Asimov, tá? Muito bom você iniciar lendo esse livro. Se você quer experimentar a escrita do autor e não quer pegar logo uma série, lê O Robô, porque eu acho que é uma ótima, ótima porta de entrada pra esse autor. E, assim, muito difícil você não se interessar por ler outras coisas dele, principalmente a série dos robôs, depois de ler esse livro. Então, muito, muito bom. Recomendo demais pra você ler Eu, Robô. E eu finalizei esse livro e eu botei uma enquete no Instagram pra a galera do Instagram me ajudar a escolher o próximo livro desse vlog, né? Eu deixei 4 opções de ficção científicas, né? Pra eles me ajudarem a escolher a próxima leitura. E vamos ver qual vai ser a resposta deles, né? Descobrir qual vai ser a próxima leitura no próximo take. E vocês vão saber qual vai ser a próxima leitura desse vlog. Até depois. Oi pessoal, voltei aqui porque saiu o resultado da enquete. Eu botei pra vocês no último takezinho aí com a imagem do resultado. E o livro escolhido pela galera do Instagram foi A Agência da Terra, do Júlio Verne. E, gente, eu tenho que agradecer muito a você que é do Instagram, que possivelmente pode estar vendo esse vídeo, porque vocês escolheram um livro que me ajuda. Porque esse livro é do meu livro de 12 livros para 2024 e esse livro é um livro de fevereiro. Eu, independente de qual saísse, iria ler esse livro de qualquer forma. Então, assim, vocês tiraram um livro da minha meta desse mês. Eu tinha lido sobre sinopse desses livros, né, no Kindle, porque eles estão no Kindle Unlimited. Planeta dos Macacos, Tropas Estelares e Poeira Lunar estão no Kindle Unlimited. Esse é o único que eu tenho. E esses são livros, os outros livros são livros da Aleph que estão no Kindle Unlimited. Então, eu botei essa opção porque eu posso pegar a qualquer momento algum deles pra ler. E eu sim tenho curiosidade, porque, como eu falei pra vocês, acho que em outros vídeos, no vídeo de fundação talvez, não sei se foi nesse, ficção científica clássica é um dos meus gêneros favoritos, né? A clássica, ficção científica é um dos meus gêneros favoritos, é o meu gênero de conforto junto com fantasia, mas eu sou muito apegada à ficção científica clássica, entendeu? Eu gosto muito de ficção científica e gosto das atuais também, né? Tem uns que são queridinhos, tipo Murderbot, né? Que por sinal tem que continuar a ler essa série, The Expanse, Illuminate Fires, como vocês viram aí que eu finalizei no final do ano passado. Então, assim, eu gosto muito de ficção científica no geral, mas eu tenho um apego muito grande à ficção científica clássica. Então, enfim, eu botei essas opções e provavelmente ainda vou ler esses livros esse ano. Vou deixar nas minhas metas aí, de olho neles. Eu até comecei a ler Planeta dos Macacos e, gente, já curti. Talvez ainda leia esse mês Planeta dos Macacos, porque fiquei bastante curiosa. Planeta dos Macacos é uma das minhas franquias favoritas do cinema, tá? E não pelos filmes novos, mas pelo filme antigo. Porque é anos 80, eu acho. Não sei. É um filme antigo, um mais antigo aí. Eu gostava muito daquele filme. E eu via, sempre que passava, eu assistia. Porque eu gostava muito, né, de assistir esse filme do Planeta dos Macacos. E aí, saiu as versões novas. E são filmes incríveis, ótimas produções caríssimas, né, com efeitos especiais incríveis. E são top demais aqueles filmes também. Mas eu tenho muito apego ao filme antigo do Planeta dos Macacos. Então eu nunca tinha lido o livro. E aí eu comecei a ler e, gente, eu já tô assim. É porque eu não lembro muito do filme antigo, mas aparentemente é um enredo que lembra o filme antigo de acordo com a minha mãe. Mas enfim, eu quero muito ler Planeta dos Macacos, talvez ainda leia esse mês. Se for possível conseguir terminar a Viagem ao Centro da Terra a tempo, talvez eu ainda pegue Planeta dos Macacos pra ler nesse vlog. Talvez. Se não ler nesse vlog, eu ainda vou ler esse mês e vocês vão ficar sabendo também. De repente eu gravo já mais algum vídeo de ficção científica, vamos saber. Vamos ver aí, mas Planeta dos Macacos provavelmente eu vou ler. Também tem Jurassic Park, eu só não botei na meta ali, na lista ali de votação do Jurassic Park, porque ele é um livro de mais de 500 páginas.
E como esse vlog é para ser dinâmico, ia ser muito grande para esse vlog, né? Que já tá com um tempinho aí avançado aí, de acordo com os meus cálculos aí da edição. Eu ainda pretendo ler também Jurassic Park, que também é uma franquia que eu amo demais, é a franquia da infância, sabe? Gente, eu amo essas coisas, gente. Eu vou ler A Viagem ao Centro da Terra e volto pra comentar aqui com vocês. Não sei se vem no final ou se eu venho na metade do livro, mas foi esse livro escolhido por vocês aí do Instagram, galera do Instagram, e voltou nesse livro. Por isso, se você não me segue no Instagram, o que você está esperando? Vai seguir lá, porque tem coisas que só acontecem no Instagram, então vai lá que você vai saber. Tipo, minha opinião de filmes e séries que estou fazendo no Instagram. Tem um destaque no meu perfil sobre filmes e séries que eu tô assistindo nesse momento desse ano. Então você pode me acompanhar lá para ter mais conteúdos também. Enfim, gente, esse livro foi escolhido e depois eu volto pra gente conversar mais. E como eu falei pra vocês, talvez eu encaixe Planeta dos Macacos nesse vídeo, mas aí você fica até o final pra saber. É isso, gente. E eu já estou com a minha TV ligada. Eu vou ver Blade Runner 2049, entendeu? Porque eu tô querendo ver esse filme desde que eu vi o primeiro. Só que eu terminei, ele já tava tarde da noite. Então, tipo, você não poderia ver o segundo. Aí eu tive trabalhos pendências, deixar o filme pra depois. E aí eu quero muito ver, gente. Eu já liguei ali a TV, deixei pronto ali no ponto. Porque quero ver. Hoje tem que sair Blade Runner 2049. É sobre isso. É isso, gente. Eu tenho que terminar um livro que eu tô lendo, que é do outro vlog, que no outro vlog vocês vão, se você assistir, você vai saber qual é. Então eu vou terminar o último livro do outro vlog. É porque, gente, a linha temporal dos vlogs é uma loucura, tá? Às vezes eu gravo mais de um vlog ao mesmo tempo, né? Então, assim, enfim, eu estou gravando esse vlog de ficção científica, ao mesmo tempo estou gravando outro vlog. Então, assim, eu tenho que terminar o vídeo do outro vlog, que falta 1 hora pra acabar o livro, né, do outro vlog, e depois vão começar Viagem ao Centro da Terra. Aguarde aí que vem por aí, vem aí, gente, vem aí, entendeu? Vem aí. E aí, gente, eu venho contar também o que eu achei de Blade Runner 2049, porque o hype, porque assim, gente, se você não sabe, tem um curta, né, um trecho, que foi divulgado antes do filme, que é um vídeo que você encontra no YouTube, que é um prólogo de Blade Runner 2049 e é com Jared Leto, que amo demais Jared Leto, gente, é isso, é sobre isso, eu amo demais, entendeu? 30 Seconds to Mars. Então, assim, eu amo Jared Leto e ele faz Blade Runner 2049 e tem esse prólogo do Blade Runner 2049 com Jared Leto no papel lá, que parece que ele que é o vilão da treta e coisa e tal, e é tipo em 2036. E agora a gente vai pra 2049 no filme. Esse vídeo você consegue ver no YouTube antes de você ver o filme de 2049. Então, assim, gente, enfim, Blade Runner, confusões a mil, assim. Gente, eu tenho que dizer pra vocês uma coisa. Eu estou praticamente de ressaca depois de Blade Runner. Eu tenho finalizado os livros, eu terminei o Robô porque faltava bem pouco e o Robô é conto, então vai, né? É um livro que flui e é um livro muito bom, por sinal. Mas eu tava me sentindo já de ressaca, gente, porque eu não consigo tirar da minha cabeça Blade Runner. Sério, gente, eu não consigo tirar da minha cabeça Blade Runner. Eu fiquei, tipo, uma tarde assistindo vídeos tipo assim, de Blade Runner, sabe? Não do filme, mas, tipo, do livro, do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, tipo, teorias, ideias de existencialismo que tem no livro, tipo, aprofundar os temas do livro, né? Pessoas aprofundando os temas. Assisti diversos vídeos de Blade Runner, gente. Porque Blade Runner, assim, entrou na minha cabeça de vez. Por isso que eu tô louca pra ver o filme novo. E, gente, eu dei 5 estrelas, gente, mas eu tô sentindo que é favorito porque eu não consegui desapegar desse livro. Eu tô vendo vídeos, assim, gente, eu ainda tô vendo vídeos. Se eu achar algum vídeo de Blade Runner, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar, entendeu? Se aparecer pra mim ali de recomendação, já que eu vi tanta coisa, eu vou clicar pra assistir. Porque, tipo, eu amei o universo de Blade Runner. E o filme, apesar de ser diferente em várias coisas, ele te dá aquilo que falta, que talvez possa faltar no livro, tipo assim, tornar o livro palpável, sabe? A história do livro, o universo do livro palpável pra você que virou fã do livro. Então, tipo assim, acaba complementando o livro e o filme acaba complementando apesar das diferenças, né? Então, assim, gente, amei Blade Runner. Eu amei Blade Runner, assim, de coração, gente, eu amei Blade Runner. A minha sensação de Blade Runner é que, tipo, se eu tivesse a versão física comigo agora,
eu não iria ler esse livro. Eu estaria relendo Blade Runner. Porque assim que eu li a última frase desse livro, eu quis começar. Voltar para a primeira página para começar tudo de novo. E isso é raríssimo acontecer comigo, gente. Poucos livros me deram essa sensação de, tipo, terminar e eu querer voltar desde o começo pra ler. Que é o caso de Amante de Lady Chatterley. Sabe? Que é, tipo, a minha sensação é que eu queria voltar para a primeira página e ler tudo de novo. E foi o que eu fiz, né, gente? Eu li Amante de Lady Chatterley 3 vezes. E li em inglês, né? Eu li em português, li em inglês no mês seguinte. Esse ano passado, no final do ano passado, eu fiz um especial relendo Amante de Lady Chatterley. Ele é meu livro favorito. E Blade Runner, a sensação era a mesma sensação que eu tive quando eu terminei pela primeira vez a Amante de Lady Chatterley, que era voltar para a primeira página e começar tudo de novo. Isso também aconteceu com Gente Ansiosa, né, gente, que também foi no final do ano passado. A minha vontade era reler tudo, tanto que vira e mexe eu ainda leio os trechos marcados de Gente Ansiosa. Eu não consegui reler, porque eu quero reler ele no físico. Eu ainda não tenho físico, né, ele tá com um valorzinho meio carinho na Amazon. Então, assim, eu quero físico, porque eu quero reler e marcar tudo de novo no físico. Então, assim, quando eu tiver o meu físico de Gente Ansiosa, eu vou reler Gente Ansiosa. É essa sensação de Blade Runner. Então, assim, eu botei 5 estrelas, mas eu vou favoritar esse livro. Então, assim, é isso, gente. E eu amei. Gente, eu tô, assim, a louca do Philip K. Dick. Já tô atrás de Philip K. Dick para todos os lados. Aguarde que vem aí. Então é isso, gente. Depois eu volto pra conversar com vocês sobre o filme, sobre Viagem ao Centro da Terra, que de repente, se eu achar o filme em algum streaming que eu tenha, eu reassista também o filme, que é do, não sei, 2000 e alguma coisa aí que saiu, que é com Brendan Fraser. Eu reassistiria, porque eu amo esse filme. E é isso, gente. Depois eu volto pra conversar mais com vocês. Voltei aqui para finalizar esse vlog porque eu finalizei Viagem ao Centro da Terra, né? Eu finalizei esse livro hoje é dia 12. E, gente, eu amei Viagem ao Centro da Terra. Eu acho que é meu favorito do Júlio Verne agora. Gostei muito. Júlio Verne é um autor de ficção científica, mas para aventura, realmente. Nesse livro a gente acompanha o professor Lindenbrook e o Axel, que é o sobrinho dele. E o Axel é quem conta a história pra gente. Ele é o acompanhante do professor Lindenbrook, que é o tio dele, no caso. O tio dele meio que cria ele, né? Então, ele é já uma pessoa, assim, mais voltada pra ciência, o Axel também. Então, o professor Lindenbrook é uma pessoa que gosta muito de coletar, né? E colecionar livros antigos e os livros mais bizarros possíveis, sabe? Livros que não são nem falados, sabe? Livros mais únicos do mundo, assim, sabe? E ele encontra um diário de um pesquisador, que agora eu não vou lembrar o nome dele. E aí ele vê esse diário e ele tá todo codificado, escrito em runas antigas. E aí ele fica aficionado por descobrir o que significa. Então ele fica começando a tentar decifrar esse diário. E o Axel que descobre ali o método a forma de decodificar o que está escrito naquele diário. E nesse diário diz que esse homem conseguiu ele conseguiu encontrar o lugar exato, perfeito, no momento perfeito, para entrar no centro da Terra num lugar específico. E é dentro de um vulcão, né, que eles vão ter que entrar, e o professor acha isso incrível, maravilhoso, e ele quer ir atrás disso, porque ele é uma pessoa assim, ele é aquele meio que cientista louco, sabe? E aí ele vai atrás disso, o Axel fica meio assim, né, não quer muito aprovar essa situação, mas acaba que ele vai junto com o professor, né, para essa viagem. Então a gente vê toda a viagem deles antes de chegar nesse vulcão, né, onde eles vão entrar, que lá é a passagem para o centro da Terra, né, de acordo com o diário lá que o professor Lindenbrook encontrou, até eles de fato chegarem, né, toda a viagem por dentro, e eles chegarem àquela clareira que é tipo vamos dizer ali, um paraíso escondido.
E tem todas as dificuldades, né? Água, alimento que eles vão ter que ter, né, e vão ter que racionar, e dificuldade para encontrar, né, suprimentos durante a viagem. É uma viagem, é uma aventura, sabe? É um livro de aventura. Então, se você curte ler livros de aventura divertidos, é muito divertido esse livro, é muito legal de ler. Mas ele também tem muitas menções científicas, ele fala muito sobre geologia, né? Acredito eu que seja geologia. E eu não sei se de fato esses conhecimentos descritos nesse livro ainda são aceitos cientificamente, ou se já tiveram novas descobertas desde que o livro foi lançado, né? Que é bem possível, né? Que esse livro é bem antigo. Ele fala bastante sobre ciência, sabe? De fato, ciência. Então, assim, é muito legal ver isso em diversos momentos, o Axel e o professor conversando e eles tentando encontrar uma forma de chegar ao centro da Terra ou de passar pelas dificuldades usando ali o conhecimento científico. Então, é muito, muito legal, gente. Muito legal. É divertido, depois que eles chegam, depois para sair, mais dificuldades para sair do centro da Terra, depois que eles chegam ali naquela clareira lá. Quem viu o filme ali vai entender o que eu tô dizendo, quem viu o filme do Brandon Fraser, porque tem ali várias relações com o filme com o livro de fato, porque é como se no filme eles pegassem o livro, né, que já existe, e dissessem que o livro era real. Isso aconteceu de verdade, então eles vão atrás do centro da Terra no filme, né? Então, é muito legal, gente. Muito, muito, muito legal. Gostei muito, muito. Foi 5 estrelas. Eu amei. E foi divertido, foi interessante, foi nostálgico, né? Porque eu amo histórias assim desse tipo de aventuras, desse tipo, né? Usando conhecimentos reais científicos, como é o caso de coisas arqueológicas em si, como aquele filme A Múmia e tudo mais. Eu gosto muito de temas desse tipo de aventura em histórias de arqueologia, ciência. Eu gosto muito, era filmes favoritos da minha infância, então reler esse livro foi muito nostálgico pra mim, sabe? E eu amei, eu amo a escrita do Júlio Verne, é sempre muito dinâmica, é muito rápido de ler, é muito divertido, tem sempre muitas coisas acontecendo e problemas no meio da viagem e de toda a aventura que tá rolando aqui. E é muito, muito legal. Gostei muito do professor Lindenbrook, do Axel. Então, assim, foi muito legal. E eles vão junto também com um guia, né? Que é uma pessoa que eles contratam ali pra viajar junto com eles, que é o Hans. Né? Então, tipo, é muito legal os três na viagem. E eu amei. E eles fazem várias descobertas, né? Científicas, né? De material, né? Então, assim, eles vão encontrando coisas no caminho. É muito legal, gente. Muito legal. Recomendo muito. Muito, muito, muito. Se você tá lendo um livro pesado, esse tipo de livro é ótimo pra você ler, porque ele é super divertido, dinâmico, e é legal, e não é um livro raso e vazio, sabe? É um livro divertido, mas que tem aventura, e é muito, muito, muito bom. Muito bom. 5 estrelas. É isso aí, gente. Amei demais. E foi esse o último livro desse vlog, gente. Foi esse o último livro desse vlog. Eu finalizar o vlog porque o vlog já tá grande. O Júlio Verne é incrível. Todos os livros de Júlio Verne são muito legais de ler. Muito divertidos e são livros muito bons. Antes de falar, gente, eu vi Blade Runner 2049, deixei um tankzinho aí. Eu amei Blade Runner 2049, foi 5 estrelas. Eu amei demais, mas eu acho que eu amei depois que eu pensei mais no filme, assim, de fato. Eu acho que eu amei ainda mais o primeiro. Depois que eu fiquei mais tempo ali pensando nele, eu descobri que eu amei ele muito mais do que eu achei que eu amava. Não que eu achei, tipo assim, que antes eu não tinha gostado, que eu amei também da primeira vez, mas eu acho que ele na minha cabeça, ele se comportou melhor depois com o tempo, né? E eu amei demais, gente, o primeiro filme e o segundo filme, e ele complementa de uma forma muito incrível o primeiro. E tem, da mesma forma, um final que deixa ali um gancho para uma possível continuação, né? Como aconteceu com o primeiro. Acredito que possa ter, já que, pelo que eu sei, esse filme fez bastante sucesso, né? Ele teve uma bilheteria boa. Acredito que seja possível que no futuro eles lancem. E daqui a uns 3 anos aí, já vai fazer 10 anos desse segundo filme, então, de repente, eles lancem um próximo, quem sabe? Seria muito legal e eu veria, com certeza. Os 2 filmes eu amei. Eu acho que eles se tornaram um dos meus filmes favoritos de ficção científica do cinema, sabe? E ele tem uma das minhas cenas favoritas do cinema, o primeiro filme. Depois que eu fui pensando muito, ele tem uma das minhas cenas favoritas, assim, que é a cena do final do primeiro filme, que é o androide, né, o vilão do filme, quando ele tá ali naquela batalha final com o Rick Deckard, que é o Harrison Ford, e eles têm um diálogo. Eles têm um diálogo, gente,
incrível, incrível. E que o diálogo ali, ele representa tudo o que é a base do livro, sabe? Aquele diálogo representa muito o livro, sabe? Na minha opinião, a cena em si, a pomba, a questão da pomba, gente, aquilo ali representa demais o livro, sabe? Aquele diálogo foi sensacional, o roteirista tá de parabéns, assim, com aquela cena, aquela cena foi maravilhosa, foi emocionante, e eu fiquei muito triste com aquela cena do final, fiquei muito emocionada, assim, sabe, eu senti, sabe, a dor do personagem, né, que faz, né, eu esqueci o nome do ator agora, é um ator bem conhecido, bem famoso, assim, e ele interpretou também aquela cena, gente, aquela cena ali é emocionante, é triste, é reflexiva, sabe, toda a história de Blade Runner, tanto no livro quanto no filme, ele tem uma base filosófica muito grande. Ele vai muito além do que aquela história de robô versus humano, sabe? Muito além. Na verdade, isso aí nem pode ser representado na história do filme e do livro. Porque ele é grandioso, sabe? Os temas são grandiosos demais para se limitar só a isso. Então, assim, toda aquela cena ali, acho que é a base e representa tudo o que a história do livro é e do que o filme é, sabe? Claro que tem as diferenças do filme e livro, né? Já falei isso pra vocês. Mas, gente, é emocionante, é lindo, é incrível demais. Eu amei profundamente os filmes e o livro. E esse segundo filme também é emocionante igualmente. Igualmente, ele tem emoção, gente. É um filme sobre robôs e sobre humanos contra robôs. E ainda assim, é emocionante. Assim, é emocionante demais, assim, os temas que tem. Eu acho que ele complementa bem o primeiro. Na verdade, eu tenho um pé atrás com continuações de livros, sabe? Quando o livro é livro único e eles fazem mais de um filme, né? Baseado, né? Eu fiquei com o pé atrás, na verdade, com esse segundo filme. Mas foi um filme incrível. Filmaço. Se você não viu ainda, veja. Eu sei que esses filmes mais antigos, as pessoas tem gente que não curte muito ver filme antigo, né? Tipo esses filmes dos anos 80, que é o caso desse daí, que é o Blade Runner, primeiro Blade Runner. Tem gente que não curte ver muito o primeiro, mas o segundo, gente, incrível, maravilhoso, vale muito a pena você assistir o primeiro para assistir o segundo, para ter o complemento e o fechamento ali do arco do primeiro, mas deixa um gancho, obviamente. Mas assim, cara, Ryan Gosling maravilhoso no papel, entendeu? Ana de Armas, gente, maravilhosa também, gente. Nossa, incrível. As relações dos personagens, assim, olha, de milhões, assim, amei demais. Amei, e é isso, Blade Runner se tornou uma das minhas franquias, né? Posso dizer que franquia, né? Talvez. De cinema. Podemos ser considerado franquia? Não sei, mas vamos dizer que seja ali. Do cinema, assim, de ficção científica, uma das minhas favoritas. Eu amei muito Blade Runner, gente. Eu amei demais o livro, né? E eu adquiri o livro, tá? Se você tinha dúvidas, não tenha dúvidas, adquiri o livro, né? Eu pedi pela Shopee porque tinha gente vendendo mais barato do que na Amazon, porque os livros do Philip K. Dick na Amazon são bem carinhos, novos, né? E tava vendendo ele novo. E aí eu fiz o meu pedido, né? E tá pra chegar aí em breve. Aí quando chegar eu mostro pra vocês nos próximos vlogs, no Instagram, sei lá. Ou de repente no meu unboxing de aniversário eu mostro esses livros que eu comprei, porque eu comprei mais de um do Philip K. Dick, tá? Caso você também já tenha dúvidas. E tem mais alguns na minha wishlist, caso você se interesse em me dar algum livro, que meu aniversário está chegando, dia 5 de março. Se você tiver interesse em me dar algum livro de presente, minha wishlist está aí no link da descrição. Você pode me dar vários livros. Tem livros do Philip K. Dick lá na lista, se você quiser me dar de presente, eu vou adorar receber. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você se interessou em ler algum desses livros de ficção científica, porque recomendo todos para vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo!